Ô Márcio, você sempre foi o tipo do político que não engole sapo, né? Você bateu no teu calcanhar, é certeza de que esse sapo vai voar longe. Vamos começar falando da recente participação do governador Jorge Viana lá em Pequim. E você saiu dando as cutucadas boas nele, né? Foi. Você quis dizer que ele não pode defender a China, do que ele não cobra a China, a mesma coisa que ele cobra aqui dos brasileiros. Por que você deu essa fala? Roberto, veja bem, o ex-governador Jorge Viana, ele está presidindo a Apex. Eu confessar a minha ignorância, que até antes disso eu não sabia da importância deste órgão. Mas aí, claro, eu fui saber como é que é. Então é um órgão importantíssimo, é quase como o Ministério de Relações Exteriores, mas especificamente na questão econômica. Então ele existe para fazer prospecção de negócio no mundo, para divulgar o Brasil. Então, abre frente, ele tem escritórios em vários lugares do mundo. Network, né? É tipo network. Tipo, Né? e o ex-governador Jorge Viana, ele é hoje o presidente dela. Sim. Quer dizer, que é a Apex. Então ela é o órgão brasileiro, tem capital misto, a maior parte é público, tanto que foi o presidente da República, Lula, que o indicou. Só de salário são R$65 mil. Que bom. Ele equipe técnica da casa qualificadíssima, escritórios esparramados no mundo, então é um órgão de prospecção de negócio. Ora, o que eu entendo? Se ele vai à China, e numa delegação do governo brasileiro com vários empresários do agronegócio, claramente essa viagem é para tentar aumentar a exportação brasileira para aquele país que representa 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, quer dizer, junto com a Índia são os dois maiores mercados mundiais. O que você consegue vender lá, em termos de escala, é muita coisa sempre. Então, qual é o papel do representante da agência de negócios numa hora dessa? É vender seu produto. Qual é o produto que ele tem que vender? O Brasil. E numa área em que o Brasil dá show de bola. Então, quais são as informações que eu entendo que ele devia passar numa reunião como essa? O Brasil é o país que tem o agronegócio mais sustentável do planeta. Nós produzimos em apenas 8% do território nacional a nossa agricultura e alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas. Isso é um dado histórico, menos de 9% do território nacional para a agricultura. Alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no planeta, muito mais do que o que somos. Usamos menos inseticida, o nosso agronegócio usa menos inseticida do que usa a Europa Ocidental, do que usa os Estados Unidos. A propriedade privada, estou falando do pequeno, do médio e do grande proprietário no Brasil. A soma de toda a preservação que eles são obrigados a fazer na sua área chega no total a 25% do território nacional. Isso não existe em nenhum canto do mundo, só existe aqui. Então nós temos, nesse caso, nós temos o que ensinar, nós temos o que divulgar. Ninguém tem a legislação ambiental que o Brasil tem, ninguém preserva o que o Brasil preserva. Nós temos 86% da floresta amazônica preservada, como Cabral descobriu isso aqui. Então, ao contrário disso, ele faz um link, e não adianta querer dourar a pílula, a gente assiste o vídeo. Hoje não tem mais essa história. Não, porque a informação, ele falou na China, chegou aqui truncada. Amigo, o cara fala na China, você está vendo agora. Isso. Então ele faz uma infeliz apresentação, a meu ver, ligando o que ele chama de devastação, que eu não chamo isso, mas ele diz que é devastação, com o agronegócio. Quer dizer, ele faz uma crítica a derrubada ou parte da floresta amazônica se transformando em agronegócio e culpa o agronegócio brasileiro. Quer dizer, é um tiro no pé. E mais uma vez, vamos parar com essa história, eu fico horrorizado. Isso é comum, políticos brasileiros irem para a Europa falar mal do Brasil. Eles vão na Alemanha, eu citei isso, vão na Alemanha bajular a Alemanha. Isso é por conta da política contra Bolsonaro? Não, isso é histórico. Eu acho isso de uma subserviência tupiniquim. Quer dizer, ao mesmo tempo que a esquerda critica o capitalismo, critica, portanto, o mundo ocidental, os Estados Unidos, vive lá bajular. Aí vão bajular a Alemanha, que tem dinheiro no fundo amazônico, e não tem coragem de dizer que a Alemanha está queimando carvão, porque a Rússia cortou o fornecimento. Sim. A partir da guerra contra a Ucrânia. Eles retaliaram de um lado, a Rússia retaliou do outro. O que é que faz a Alemanha? Está queimando carvão.
vão bajular a Noruega, porque ela é que banca 90% do fundo amazônico, mas não tem coragem de dizer que a Noruega vive daquilo que eles querem que a gente não aproveite, que é petróleo e gás. 51% do PIB da Noruega é de petróleo e gás. E mais, a dona Noruega, que gastou no fundo amazônico até o ano passado, retrasado, mais ou menos R$1 bilhão, ela tem uma empresa de capital misto, portanto, a maior parte do capital é público, da empresa norueguesa, uma das maiores mineradoras do planeta, recebeu no Brasil uma isenção fiscal nos governos do PT de 7,5 bilhões. Então, quer dizer, não tem nada de graça. Esses países não fazem nada, não fazem nenhuma gracinha com o Brasil. Uma empresa norueguesa recebe 7,5 bilhões de isenção e dá 1 bilhão para o Fundo Amazônico. A mesma coisa na China. Se a preocupação dele, quer dizer, acima do espírito de brasilidade, a preocupação dele é com o meio ambiente do planeta, então tenha coragem e critique a China. A China... Foi isso que você exigiu, né? A China, Roberto, ela emite o tal do CO2 infinitas vezes muito mais do que o Brasil. Então, se você, por princípio, e você admite corajosamente, não é o caso dele, mas se ele admitisse corajosamente que a causa do planeta é maior do que a causa brasileira, então critica a China. Sim. Mas ele não teve coragem de criticar o Partido Comunista Chinês, que governa a China há 60 anos e que é um dos países que mais polui o planeta. É a China. E ele não teve coragem de dizer. Então fala mal do Brasil lá fora, quando o papel dele é vender o Brasil. Então eu achei uma fala infeliz e que, junto com algumas outras atitudes, não ajuda o agronegócio brasileiro, que, repito, é um salvador de garantias, né? O mundo precisa comer e o Brasil dá show de bola no agronegócio.